Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Mais uma vez, professor Heraldo Cunha, com mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase de EJA. Vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje? Humor, ironia e crítica em textos multissemióticos. Professor, o que são textos multissemióticos? Vamos lá que eu chego lá e vocês vão entender muito fácil, muito simples. Observe a imagem ao lado. Vejam aí esta imagem. Você é capaz de dizer o que ela representa? 30 segundinhos para vocês responderem. Vejam aí. Parece o quê? Um animal? Que animal é? Olha aí o formato do olho, o nariz, esses pelos aí, o bigodinho dele. É o quê? Você diria que é o quê? Vamos ver a próxima imagem. Olha aí, observe essa imagem também e é capaz você de dizer o que ela representa. Esta é mais fácil, né? Porque fazer a leitura nós já associamos. Mas o outro também. Está aí escrita a palavra gato. Vamos juntar os dois? Então, o que temos aí? Na primeira imagem que eu mostrei a vocês, a linguagem não verbal, mas eu tenho certeza que todos identificaram o animal de imediato. Não é? Identificaram que era um gato, embora ele não esteja aparecendo toda a cara do animal aí, mas a gente percebe por alguns detalhes. O olho, o nariz, o focinho, né? O nariz não, o focinho, o nariz ele não tem, é focinho. A narina dele, ou o nariz como queira, porque não pode ter um gato ter nariz. E os bigodes dele. Então a gente percebe logo que é um felino, é um gato, não é um tigre, não é um leopardo, não é um leão, é um gato. E quando mostramos a palavra representada por estes fonemas, gato, nós fizemos a leitura, como aprendemos, porque é a linguagem verbal. Então, quando só tem a imagem, é a linguagem não verbal, mas nós construímos aquele sentido do animal em questão, que foi o gato. E agora, vocês conseguem identificar esta imagem? Dizer o que ela representa? Que parece aí? Temos aí 4 gatos formando a palavra gato. Não é verdade? Então é uma junção da imagem verbal, da linguagem, aliás, verbal, com a não verbal. A gente pode chamar esse tipo de imagem de verbo visual. A linguagem verbo-visual. Porque vejam só, está ali a imagem de um gato. O primeiro caracteriza a letra G, o segundo a letra A, o T e o O. Gato. Então você olhando agora, só o contorno como se fossem letras, você percebe os fonemas, a escrita verbal da palavra gato. E os animais em si, representando cada letra, já é a linguagem não verbal. Unindo as duas, chamamos de linguagem verbo-visual. Então isso que eu mostrei a vocês são textos multissemióticos que cabem várias interpretações. São vários olhares que nós temos de construção de sentido para uma determinada imagem ou palavra. Vejam este poema aí, ó. Poema Xícara. Olha aí, deixa eu ver se eu consigo ler. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa do que uma xícara de café? Observe aí o formato, a disposição das letras do texto deste poema, cujo autor é Fábio Sexugi, ou Sexugi, não sei. Está ali o blog dele, o e-mail, e ele é o autor deste poema Xícara. Vejam que nós construímos, ao fazermos a leitura, não só da parte escrita dos fonemas, mas a imagem que ele formou com as letras, uma xícara de café. E aqueles primeiros versos ali, os primeiros versos, digamos assim, representando a fumaça do café, né? O café quente, não sei, aquela fumacinha, né? Por isso que ele fala, o café quente descendo, o cheiro, o barulho. Então ele faz uma poesia, um poema, ele constrói um poema e denomina de xícara, que é justamente a imagem que nós visualizamos através dos fonemas, pelo desenho que ele fez
com as letras. Então, este aí é outro exemplo de linguagem verbo-visual, porque neste poema, Chico, as letras formam uma imagem. Este tipo de poema é chamado de poema concreto. Então, são poemas onde as letras formam imagens. Então, usando a linguagem verbo-visual, chamamos de poema concreto. É um texto multissemiótico. Sigamos e vamos em frente. Então, multissemióticos, mas também pode ser chamado de textos multimodais. Multissemióticos ou multimodais são os textos com muitos elementos, como imagens, ícones, desenhos, nos quais construímos um sentido, uma ideia. Aparecem diversos tipos de textos, nos quadrinhos, nas tirinhas, na propaganda, na pintura. Olha aí outro exemplo de poema concreto ali, verbo visual. Livre. Se dá para ver, a palavra livre foi escrita, os desenhos de cada letra, por elos de uma corrente. Livre. Olha aí, fazendo uma reflexão. Será que somos realmente livres ou estamos presos a algo? Não é? Então, a linguagem verbo-visual, às vezes, é muito utilizada nos textos multissemióticos. A charge, memes, gifs, vários tipos de textos, a gente encontra esse sentido, esses elementos de imagem, de cor, tipo de letras, desenhos. Então, nós construímos um sentido fazendo a leitura não só da linguagem verbal, como da linguagem não verbal. Com o desenvolvimento da tecnologia digital, diversos gêneros surgiram atrelando a informação ao entretenimento. Esses gêneros utilizam a linguagem verbal e ou não verbal e muitas vezes possuem humor, ironia ou até mesmo podem tecer uma crítica social, política e cultural de forma implícita, não é direta, ela não aparece logo assim. Você tem que imaginar, às vezes vem humor, mas por trás vem uma crítica social, política ou cultural. Então, como primeiro exemplo de um texto multissemiótico, para darmos exemplos de que eles possuem humor, ironia ou até mesmo uma crítica, vamos abordar o gênero meme, o qual é facilmente encontrado nas redes sociais. Você sabe o que é um meme? O que é um meme? Na internet, a expressão meme é usada para se referir a qualquer informação que viralize, sendo copiada ou imitada na rede. Geralmente, esses memes são citações, desenhos, imagens, vídeos ou gifs de conteúdo engraçado e que acabam se espalhando na internet. Como surgiu a palavra meme? Vejam só, é uma criação do biólogo britânico Richard Dawkins, em 1976, no livro O Gênio Egoísta. A intenção era batizar uma unidade de informação cultural, assim como o gene é uma unidade de informação genética. Exemplos, ele queria fazer o seguinte, ele viu às vezes acontecer essas coisas, olha, uma melodia assoviada que se espalha pelo escritório, o cara começa a assoviar ali, outro começa a repetir, outro começa a imitar uma música. Um jeito de usar boné que vira moda na escola, chega aquele colega com o boné virado assim de um jeito, você começa a imitá-lo e quer usar também, daqui a pouco vários jovens estão usando o boné daquele jeito. E também aquele vídeo que você e mais 500 mil de pessoas curtiram e compartilharam no Facebook. Então, ele queria batizar essa unidade de informação cultural com um nome. Este tipo de imitação, este tipo de comportamento, esta reprodução de determinado comportamento ou atitude. Então, na busca por uma palavra que lembrasse gene, o autor reduziu o termo grego mimese, que significa imitação. Daí surgiu a palavra meme. Quais são as características do meme? Olha, o gênero textual meme, ele além de ter conteúdo humorístico, ele contém humor. A principal característica do meme é que ele pode ser adaptado ou modificado, dependendo da situação. E por causa disso, ele acaba viralizando com facilidade. Vejam aí 3 memes com a imagem do Chaves, né? Aliás, é o Chaves, que é o Chapolin Colorado. São 3 imagens iguais, mas eles foram adaptados, eles foram modificados de acordo com a situação ou com a construção de sentido que se desejava ter, ou com o conteúdo humorístico que se queria dar a este meme. Olha ali o primeiro.
Um dia eu vou estar rindo disso tudo em Londres. Me aguardem. Vejam o segundo, a mesma imagem, mas com outro texto. Nossa, que criança legal. Como que desliga? Talvez a criança não seja tão legal assim. Estava aqui pensando nos meus problemas e resolvi tomar uma atitude. Dormir. Então veja aí a mesma imagem, né? O meme é o mesmo, com a mesma imagem do Chapolin Colorado, mas o conteúdo foi modificado, né? Dependendo da situação, dependendo do intuito humorístico que se queria dar ao meme. Toda imagem engraçada é um meme? Não, nem toda imagem engraçada com algum texto nela é um meme. Para que algo se torne um meme, é necessário que seja um padrão repetido diversas vezes. Então, não é apenas jogar uma imagem, um texto, uma piada, uma imagem e jogar na internet. Ele só se torna um meme se ele for imitado, se ele for repetido diversas vezes por outros internautas, né? Dependendo do local, das redes sociais, do site onde você publica um determinado meme. Então vejam aí, um meme também com a imagem lá fazendo referência ao Chaves, do Seu Madruga, em espanhol, lá no México, ele era conhecido como Dom Ramon. Procurando um tutorial de como aumentar a vontade de estudar. Como eu queria um tutorial desse para passar para meus alunos. Procurando um tutorial de como aumentar a vontade de estudar. E vejam a cara lá de espanto de Seu Madruga. Os memes representam situações cotidianas, são situações do dia a dia, de forma cômica e satírica. No entanto, percebemos também que, além do efeito de humor, é utilizado como uma crítica social, política e cultural, satirizando dessa forma diversos fatos do dia a dia, servindo como um tipo de protesto virtual. Então, há internautas que pegam imagens, por exemplo, essas duas aí, ó. Vejam lá que há um protesto, parece não ser um protesto político, as pessoas na rua, então tinha um cartaz, mas foi apagado o que realmente dizia o cartaz e o internauta escreveu: mãe, faz o almoço pelo amor de Deus. Entendeu? Por um tipo de protesto virtual, está protestando porque a mãe não está fazendo o almoço. E ali no outro cartaz, aproveitaram também a foto e o protesto e escreveram com humor: o Wi-Fi da faculdade não conecta, reclamando do Wi-Fi da faculdade não conecta. Então vamos agora ver alguns memes da página do Facebook do Artes Depressão. É uma página que existe no Facebook, Artes Depressão. Então vejam aí, a característica dessa página é pegar algumas pinturas de artistas plásticos famosos e colocar um texto com humor, com ironia, ou às vezes até fazendo uma crítica social. Vejam aí este primeiro meme. Foi a foto da pintura, retrato de uma jovem, 1869, pintado por Pierre Auguste Claude. Então está ali, ó, a moça fazendo como se fosse, colocando o dedo indicador assim na boca, parecendo que ela está pedindo silêncio ou não. Mas aproveitaram este tipo de expressão da arte de Pierre Auguste Claude e colocaram esse texto: adoro o som que você faz quando cala a boca. Olha aí, isso é uma declaração até irônica, sarcástica. Ali no segundo meme, é uma pintura, Manhã de Domingo, de Edward Hopper. Então vejam só o texto: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que seria só um mês de quarentena? E já vamos com o quê? Com 9 meses. Daqui a pouco o menino nasce. Olha aí, ó. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que seria só um mês de quarentena? A moça lá, a mulher, a jovem, olhando pela janela, dentro de casa, como se estivessem em quarentena. E a frase de cima: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que seria só um mês de quarentena? É uma paródia da música de Cássia Eller. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber. Não é? Eita, cantor bom danado, vai ganhar o Grammy latino. Então vejam só: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que seria só um mês de quarentena. Então, humor, ironia, talvez uma crítica, né, que tentaram passar com este meme. E este meme foi reproduzido por milhares de internautas.
Continuando na página do Facebook, Artes Depressão. Olha aqui o primeiro, uma pintura, Jovem com Leque, Pietro Rotari. O leque não aparece porque está na mão esquerda da jovem, mas na pintura original deve aparecer, mas aí foi cortado. Jovem com Leque de Pietro Rotari. Então ela diz ali, ó, menos de um mês para acontecer a melhor coisa desse ano, o fim dele. Né? Uma esperança de que 2021 seja melhor, porque esse ano, devido a esta pandemia do coronavírus, não foi bom para ninguém. E no segundo meme, feliz dia do samba para você. Para você que não sabe, o dia do samba é comemorado no dia 2 de dezembro. Então, esta postagem foi desse dia, em homenagem ao samba, eles colocaram lá. Feliz dia do samba para você, que vive sambando para conseguir pagar as contas. Todos nós sambamos para pagar as contas. Pelo menos, creio que mais de 70% da população brasileira vive sambando para conseguir pagar as nossas contas. E a pintura original ali é O Contador e Sua Esposa, de 1538, uma obra de Marinus van Reimerswald. Então, há também na internet, nas redes sociais, nós encontramos memes com humor e regionalismo. O que é o regionalismo? O regionalismo é o conjunto das particularidades linguísticas de uma determinada região geográfica, decorrentes da cultura lá existente. O Brasil, país com imensa extensão territorial, possui infinidade de regionalismos. Há vários Brasis, né? Há vários falares, as particularidades linguísticas. Cada região tem suas variações. Né? Nós, nordestinos, por exemplo, temos a nossa maneira de falar. Nós falamos diferente, por exemplo, de um gaúcho, de um paulista. Né? Então, essas variações linguísticas são exploradas em páginas de memes na internet, como o Suricato Ceboso e o Bode Gaiato, cujos textos são escritos de forma a imitar os sotaques nordestinos, ao mesmo tempo que divulgam nossos hábitos sociais e culturais com humor. Então, vejamos alguns exemplos de memes do Suricato Ceboso e depois do Bode Gaiato. Olha aí, memes da página Suricato Ceboso que você encontra no Facebook. Aí o primeiro meme. Olha lá o suricatozinho dizendo, agora eu vou me preservar, pois vou dormir com a pessoa mais especial e linda do mundo. Eu. Deitou-se na rede e foi dormir. Muito bem. Olha aí, ó, imitando o tipo de falar nordestino, um tipo de sotaque. Agora eu vou me preservar, não eu vou. O segundo meme. Hoje o tema é cultura nordestina. Cebozinho, me diga quem é o rei do Baião. É o pai, ele come 3 pratos de baião e ainda quer beber o caldo. Vejam que esse texto faz referência ao baião, não o rei do Baião, Luiz Gonzaga, ele entendeu que era o pai dele, porque come 3 pratos de baião, baião de 2, que é uma comida típica lá do Ceará, entendeu? Baião de 2, que é o arroz já misturado com feijão e um monte de ingredientes dentro. Muito gostoso, muito saboroso, eu já comi. Então tem coisa que a gente tem que ignorar mesmo, porque senão a gente endoida. Pronto. Aí o pensamento, a filosofia do Suricato Ceboso. E no outro, essa semana consegui fazer dieta, ó. Vou até comprar uma pizza para comemorar. Muito bem, a dieta dele foi para o espaço. Então, vejo aí tentando imitar sotaque nordestino, principalmente do cearense, porque essa página Suricato Ceboso, que você encontra no Facebook, é uma criação do cearense Diego Jovino. E ela conta com mais de 6 milhões de seguidores. Então, esses memes são vistos em todo o planeta, não só no Brasil. É uma página com mais de 6 milhões de seguidores. É muita gente seguindo o Suricato Ceboso. Então, por isso que dizemos que são memes. E eles são textos multissemióticos. Vamos ver agora memes da página Bode Gaiato. Olha aí o primeiro. Painho, me ajude aqui com a tarefa. Diga 5 animais que vivem na África. O pai pensou e disse, bota aí, 3 leões e 2 elefantes. O bodinho ficou assim. Ele queria 5. O pai disse 5, mas disse só 2. 3 leões e 2 elefantes. Ele não sabia o nome de 5. Então, próximo meme. Olha aí, ó, a cabra chega para o bode e diz, tu é muito diferente das fotos. Ele responde, agora lascou, tem que ser feio na internet também. Né? Fazendo uma crítica com humor, né? Sobre aqueles filtros que todo mundo coloca nas fotos quando vai postar nas redes sociais. Olha aí, outro meme
do bode gaiato: amor, se eu ficasse feia, você continuaria comigo? Ele responde: oxe, e eu não estou até hoje. O outro: ô maninha, deixa eu ir para... Não, a Maria, deixa nem eu terminar de falar. Então são situações corriqueiras que às vezes acontecem, né, com as crianças, que quer sair para a rua e a mãe não deixa. A Maria, deixa nem eu terminar de falar, ó maninha. Então, oxe, no outro mesmo lá tem oxe, são expressões características, né, do nosso falar nordestino, caracterizando o regionalismo. Então a página Bode Gaiato no Facebook é uma criação do caruaruense, o cara aqui pernambucano, o Breno Melo. E ele conta com mais de 8 milhões de seguidores no Facebook. Como segundo exemplo, veremos o gênero charge. Ele se utiliza da imagem para expressar à sociedade um posicionamento crítico sobre algum fato social, político ou cultural de conhecimento público. É muito presente em jornais ou revistas de grande circulação e também na internet. A palavra charge tem sua origem na língua francesa, charger, e significa carga, com o sentido de exagerar o caráter de alguém ou de algo, até torná-lo ridículo, burlesco ou caricatural. Mais do que um simples desenho, a charge é uma crítica político-social, onde o artista expressa graficamente sua visão sobre determinadas situações cotidianas através do humor e da sátira. Para entender uma charge, não é preciso ser necessariamente uma pessoa culta, basta ter conhecimento do que acontece ao seu redor. Você tem que estar também bem informado. Nas charges, através da associação entre a linguagem verbal e o pictórico, ou seja, as imagens, os desenhos, as cores, faz-se um retrato exagerado dos personagens, objetivando-se a crítica política ou social, como no exemplo desta charge abaixo, que é uma charge do chargista Gilmar Fraga. Olha aí, nós vemos ali a linguagem verbal, cultura do desmatamento, e ali o cara fazendeiro, um explorador de madeira falando para o outro: nosso estilo é natureza morta. E ele está pintando o quadro que retrata o incêndio na floresta, o desmatamento ali desordenado das árvores da floresta. Então, nosso estilo é natureza morta. Natureza morta, ele faz aí uma espécie de trocadilho, né? É nesse ponto que entra a crítica social ou política, criticando a cultura do desmatamento. A natureza morta, para quem conhece um pouco de pintura, de artes plásticas, é um tipo de estilo de pintura. Quando se pinta a natureza e tal, nós dizemos que é natureza morta. Mas não é a natureza morta destruída, é a natureza viva. É um trocadilho que ele faz aí, o chargista Gilmar Fraga, para realizar uma crítica, né, e chamar a atenção das pessoas para a importância de cuidar do meio ambiente. A charge pode utilizar-se de recursos verbais e não verbais para reforçar o sentido e melhor ilustrar o assunto a que se refere. Veja aí, este também com o mesmo sentido da outra anterior. Olha aí, podemos observar, só observando os desenhos, porque texto verbal só tem o nome ali floresta, que é ali indicando que ali era uma floresta. Não é mais porque o tatu está riscando o nome. Olha ali, percebe-se que é no Brasil pelas cores lá, o verde e amarelo. Então, temos uma floresta totalmente desmatada, o sol inclemente ali, ó, e os animais se retirando da floresta, daquilo que era uma floresta, a casa deles, o lugar deles, o habitat deles. E vejam a cara de tristeza de todos. Então, através dessa leitura desses elementos pictóricos, né, este olhar multissemiótico, nós entendemos e compreendemos o sentido que o chargista quis dizer. O chargista chama-se Arionauro. Você pode encontrar outras charges dele na internet pelo www.arionaurocartoons.com.br. As charges foram criadas no princípio do século XIX por pessoas opostas a governos ou críticos políticos que queriam se expressar de forma jamais apresentada, inusitada. Foram reprimidos por governos, principalmente impérios.
Porém, ganharam grande popularidade com a população, fato que acarretou sua existência até os tempos de hoje. Então, apesar de toda a proibição, os chargistas e as charges prosseguiram, sobreviveram até os dias atuais. Então, aí está abaixo uma charge, creio que deva ser dos anos 45 a 50, ou durante o período da Segunda Guerra Mundial. Está aí retratando, né, uma espécie de caricatura, com Adolf Hitler, o chanceler alemão, que deu início à Segunda Guerra Mundial, ele aí como o noivo, e a noiva Joseph Stalin, que era o comandante lá, geral da antiga União Soviética lá da época. E abaixo o texto em inglês, perguntando quanto tempo iria durar esta lua de mel. Porque na época lá da Segunda Guerra Mundial, no início, Hitler quis se aliar a Stalin e esse aceitou aquele acordo entre eles, mas que logo depois foi desfeito. Apesar da natureza humorística da charge, seu objetivo não é simplesmente provocar o riso, mas formar opinião ou reflexão crítica sobre a temática que veicula. Veja aí uma charge de Duque. A mulher chega, a esposa, e diz: o que você está fazendo aí? O cara está sentado no chão, abraçado com um botijão de gás, tirando uma selfie. E ele diz, ostentando, clique, e bate uma foto dele, abraçado ao botijão de gás. Ostentando porque, fazendo uma referência ao preço, digamos assim, muito alto, que nós pagamos por um botijão de gás. Então, às vezes não sobra dinheiro para comprar o gás todo mês. O gás acaba e você não tem o dinheiro suficiente, porque devido ao preço alto que é cobrado em botijão de gás. Então, o chargista Duque faz essa crítica para que a gente forme a opinião, para a gente faça aquela reflexão política. Olha aí, o que você está fazendo aí? Ostentando. Então, com humor, ele critica uma situação, né, digamos, social. Vamos ver agora os elementos constituintes da charge. Quais são os elementos que constituem uma charge? Primeiro, a imagem. A imagem é muito importante, né? É o que nós falamos, o elemento pictórico. A charge tem, pela sua natureza, um aspecto pictórico. São os desenhos, né? As cores, os traços, as formas que contribuem na construção de sentido. No geral, representa figuras humanas com elementos caricaturais, explorando traços da personalidade ou do físico. Então nós temos aí, ó, uma charge de Neymar, quando ele chegou no Barcelona, e já tinha o Messi, o Lionel Messi, o argentino lá, que também joga lá no Barcelona. E o Neymar chegou falando lá, fala parça. Parça é uma gíria que significa parceiro, né? E aí parça, meu parceiro. Fala parça. E o Lionel Messi, que fala espanhol, disse parça, no, Barça, aqui é Barça, referindo-se ao Barcelona. Então, um trocadilho com Parça, que é a gíria brasileira, com Barça, que é como eles chamam lá o time do Barcelona. Então, temos também outro elemento que constitui a charge, a ironia. A ironia é um recurso utilizado pela literatura e pela retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa, deixando uma distância intencional entre o que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa, com vista a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. A ironia é um recurso muito utilizado pelos chargistas para provocar humor. Ao afirmar algo, quando a intenção é dizer exatamente o contrário, o chargista torna o discurso cômico, provocando riso e também a reflexão. Há o humor, mas há uma reflexão crítica. Vejam aí, nos tempos da pandemia que ainda estamos atravessando, o coronavírus, está aí, o coronavírus, está vendo representado esse aí, bonequinho de verde, ele como se fosse um astro, né, um cantor de alguma coisa. Vejam como ele está bem vestido e tal, e todos os holofotes da imprensa, as câmeras de televisão, as rádios, todos querendo entrevistá-lo, dando entrevista ali, todas as atenções voltadas para o coronavírus. Aí chega por trás de quem é? O mosquito. Que mosquito será? O mosquito da dengue, com cartaz, estou desempregado e preciso de sua ajuda. Ou seja, esquecemos da dengue, parece que a dengue
desapareceu do Brasil. Ninguém tem mais dengue não, só tem agora Covid-19. Então isto é uma ironia, é a arte de zombar de alguma coisa, mas com vista a obter uma reação do leitor, né? A gente tem o humor atrelado à reflexão, a uma crítica. Temos também outro elemento que constitui a charge, que é a personalidade. As charges procuram expor figuras públicas, são personalidades conhecidas. Então, procuram expor essas personalidades, essas figuras públicas, a situações ridículas, ou mostrar de forma não convencional temas normalmente tratados com maior seriedade, suscitando assim o riso, causando a risada das pessoas. Nas charges, os personagens surgem a partir de traços e pontos que revelam a habilidade do chargista, no seu desenho, né, na sua estrutura artística ali que ele desenvolve. Em alguns casos, o chargista pode utilizar-se também de outros recursos, como a fotografia e imagens digitais. Nós vemos aí ao lado uma charge de 2014, após a Alemanha ter ganho a Copa do Mundo, que foi realizada aqui no Brasil. Nós perdemos, como todos nós sabemos, de 7-1, foi uma vergonha histórica para a nossa seleção brasileira de futebol. Perdemos para a seleção da Alemanha por 7-1 em Belo Horizonte, na semifinal da Copa de 2014. Olha aí, então esta charge foi feita lá pelo chargista alemão, foi muito divulgada, ela virou quase que um meme essa charge, mas só na Alemanha. Aqui no Brasil ninguém gostou dela não, porque critica os brasileiros. Veja aí, o time alemão, todos os alemães felizes, dançando como se estivesse no Rio de Janeiro. E um jogador brasileiro, como se fosse um traficante de armas. Ele está vendendo armas ali. Então, os brasileiros se sentiram ofendidos com essa charge. E o último elemento constituinte da charge é o personagem. A construção do personagem, normalmente, acontece a partir de um modelo vivo, que serve de referencial para o chargista. A forma como o chargista retrata seus personagens caracteriza-se pelo exagero, e em muitos casos, eles são apresentados de modo caricatural. Os personagens mais retratados pelos chargistas são políticos, artistas de televisão, jogadores de futebol. Aí ao lado temos uma charge de Duque, e ali um balão, alguém dando um adeus para esta personagem aí. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí quem é que dizia beijinho, beijinho, tchau, tchau? Isso aí fazendo referência a uma conhecida e famosa apresentadora de televisão, quando ela foi demitida de uma rede de televisão brasileira também muito conhecida. Para encerrar, veremos aqui algumas charges. Esta fazendo referência à situação que nós estamos ainda passando nesta pandemia do coronavírus, da Covid-19. Olha ali o nome em cima, quarentena. Então vamos fazer a leitura de toda a charge. Eles estão, dois personagens aí, num ponto de ônibus, esperando o ônibus, estão de máscaras, né? Estão se precavendo. E um diz para o outro: estou aqui pensando, malandro mesmo foi o Ronaldinho Gaúcho, que entrou em isolamento antes de começar esse negócio de quarentena. Então aí uma crítica com humor, fazendo referência ao fato que o Ronaldinho Gaúcho, outro jogador de futebol, que já está aposentado, mas que foi preso por entrar ilegalmente com passaporte falso no Paraguai. Ele e o irmão dele, que é o empresário dele. Passou um bom tempo, mas parece que já está solto. Mas passou um bocado de tempo preso lá no Paraguai. Então, essa charge bem atual faz referência à quarentena e ao fato de Ronaldinho Gaúcho ter sido preso. E por último, para encerrar a aula de hoje, esta charge também de caso, ali heroínas. Vejam aí, parece ser um ambiente de saúde, uma clínica, um hospital. Aí uma médica, algumas parece que é uma enfermeira. E a moça lá diz: Mulher Maravilha, eu queria que você soubesse que eu sou sua fã. Então aí não há crítica, aí não há humor. Simplesmente uma homenagem do cartunista, do chargista caso, para os profissionais e as profissionais da saúde que ainda enfrentam esta pandemia do coronavírus. Então, ela diz: Mulher Maravilha, eu queria que você soubesse que eu sou sua fã. Comparando a esta enfermeira, a super-heroína
do cinema, a Mulher Maravilha. Muito bem, então chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase de EJA. Hoje nós estudamos a ironia, o humor, a crítica em textos multissemióticos. Vocês conheceram um pouco também do gênero textual meme e do gênero textual charge. Eu sou o professor Heraldo Cunha, deixo aqui o meu abraço e até a próxima aula.